Olá, meu nome é Natália Gagliardo Araújo, eu sou aluna do quarto ano de medicina da Unipar e realizei um resumo expandido sobre encefalopatia hepática, fisiopatologia e diagnóstico. Minha orientadora foi a doutora Mariana Vitória Gasperin e eu, a autora principal. Então, a encefalopatia hepática, ela é um grupo de alterações neuropsiquiátricas que acontecem em pacientes com disfunção hepática. Essas alterações, elas acontecem porque há um acúmulo de substâncias que não são metabolizadas pelo fígado, principalmente a amônia. Elas se acumulam na corrente sanguínea e conseguem chegar até o cérebro porque atravessam a barreira hematoencefálica. Essas alterações neuropsiquiátricas promovem uma intensa perda de funcionalidade no paciente. Se não for tratada, tem baixa taxa de sobrevida e tem um alto risco de recorrência. A encefalopatia hepática é a segunda principal causa de hospitalização em pacientes cirróticos e a primeira causa de reincidência hospitalar de pacientes cirróticos. Então, qual foi meu objetivo realizando esse trabalho? É revisar a literatura bibliográfica acerca da encefalopatia hepática, entendendo a fisiopatologia da doença e, com isso, favorecendo um auxílio no diagnóstico precoce. E isso tudo leva ao auxílio na qualidade de vida de pacientes hepatopatas, gerando um maior conhecimento para quem necessita. Então, entendendo um pouco mais sobre a fisiopatologia. Em doenças hepáticas, por exemplo, a cirrose, o fígado sofre danos estruturais. Ele sofre uma inflamação, ele reduz sua função celular. Tudo isso leva a uma redução da atividade enzimática que acontece no fígado, uma redução do fluxo sanguíneo no fígado e uma redução da síntese de proteínas que acontecem ali também, gerando então um comprometimento na capacidade primordial do fígado, que é de metabolizar as substâncias tóxicas e os produtos metabólicos do nosso corpo. Há um acúmulo principalmente da amônia, que é a principal envolvida na fisiopatologia dessa doença. Ela é uma neurotoxina produzida por bactérias colônicas no intestino. Existem alguns fatores que são desencadeantes em hepatopatas e deve se atentar porque eles podem desencadear a encefalopatia hepática. Por exemplo, dieta hiperproteica, já que o catabolismo de proteína aumenta a quantidade de amônia. Hemorragia digestiva alta, porque o sangue é digerido por bactérias colônicas e forma mais amônia ainda. Alcalose metabólica e respiratória, porque o pH alcalino ele converte o amônio em amônia e a amônia atravessa a barreira hematocefálica. Constipação, por aumento da proliferação de bactérias colônicas, que são produtoras de amônia. Infecção, principalmente peritonite bacteriana aguda. Hipocalemia e desidratação. E o que essa hiperamonemia no corpo faz? Quais são as alterações que ela leva? Ela aumenta a osmolaridade de células gliais, podendo levar a um edema cerebral. Altera a permeabilidade das células, podendo levar a distúrbios hidroeletrolíticos como hiponatremia. Causa uma disfunção nos astrócitos, que são células que mantêm a barreira hematocefálica íntegra, então fica sujeito à entrada de mais neurotoxinas. E estimula a produção de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Quais são os principais sinais e sintomas da encefalopatia hepática? Letargia, sonolência, fala arrastada, confusão mental, mudança de comportamento, dificuldade de coordenação e de concentração. Um sinal muito característico, que é o astérix ou flapping, que é quando faz a dorsiflexão da mão, gera um tremor grosseiro e, em casos mais sérios, até o coma. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, analisando as características clínicas do paciente, excluindo hipóteses diagnósticas, como, por exemplo, demência, e alguns testes cognitivos auxiliam, como o critério de Westhaven. O diagnóstico de imagem nem sempre está alterado, mas se está alterado, ele auxilia no diagnóstico. Então, a gente faz uma ressonância magnética e pode ter essa lesão com hipersinal nas federações T1 e T2 bilaterais e simétricas, como a gente vê nas imagens. Então, como é feita essa classificação? Classifica a encefalopatia em estágio 1 a 4, conforme a consciência, a função intelectual, o comportamento e anormalidades neuromusculares. Sendo o estágio 4 o estágio de coma, sem nenhuma função intelectual e comportamento também. Paciente com midríase. E então, fazendo essa classificação beira-leito, a gente classifica a gravidade da encefalopatia do meu paciente. Concluindo, então, a compreensão do mecanismo fisiopatológico da doença é essencial para orientar a tomada de decisão e favorecer o diagnóstico precoce, já que é principalmente clínico diagnóstico. Essas são as referências que eu usei. Muito obrigada.